Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo. Vamos rebobinar a fita para entender a incrível história do videocassete. Pois é, essa é uma daquelas histórias clássicas do mundo da tecnologia, sabe? Uma batalha de gigantes onde o produto que era tecnicamente o melhor acabou perdendo. Mas como assim? Por que isso aconteceu? É isso que a gente vai entender agora. Para começar, vamos entender o tamanho da revolução que o videocassete representou na época. Foi algo realmente transformador. Olha, antes do VCR, gravar um programa de TV era uma coisa de outro mundo. Envolvia uns equipamentos caríssimos, umas fitas de rolo gigantescas. Era coisa de profissional mesmo. O que o VCR fez foi pegar todo esse poder e colocar numa caixinha simples, que qualquer um podia ter e usar na sala de casa. E aqui está a grande virada de chave. Imagina só, pela primeira vez na história, as pessoas podiam gravar seus programas favoritos para assistir quando quisessem. Não precisava mais correr para casa para não perder a novela. Isso deu uma liberdade e um controle sobre o tempo que ninguém tinha antes. Era uma verdadeira revolução nos costumes. Bom, com essa revolução batendo a porta lá por meados dos anos 70, o mercado estava prontinho para um formato de vídeo caseiro. E aí, dois grandes competidores subiram no ringue para ver quem levava essa. De um lado do ringue, a gente tinha o Betamax, da Sony, que chegou em 1965. Ele era o favorito, aclamado por todo mundo pela qualidade de imagem que era visivelmente superior. E do outro lado, um ano depois, chegou um desafiante, o Video Home System, o nosso conhecido VHS, da JVC. Ele era visto mais como um azarão, sabe? O que corria por fora. Olha só essa tabela, porque é aqui que o jogo começa a ser definido. O Betamax tinha, sim, a imagem melhor. Ponto para ele. Só que o tempo de gravação inicial era de só 1 hora. Já o VHS, mesmo com a imagem um pouquinho inferior, gravava por 2 horas. E o mais importante talvez, a estratégia de negócios. A Sony quis manter o Betamax só para ela. Já a JVC fez o contrário, licenciou o formato VHS para um monte de outras empresas. Essa decisão, nossa, foi crucial. Durante anos, esses dois formatos brigaram feio pela preferência do público. Mas no fim das contas, o VHS levou a melhor. E os motivos dessa vitória viraram uma verdadeira lenda no mundo da tecnologia e dos negócios. Então, a vitória do VHS não foi por um motivo só, foi uma combinação de coisas. Primeiro, a conveniência. Pensa bem, poder gravar um filme inteiro sem precisar levantar para trocar a fita no meio, isso era muito mais prático. Segundo, a estratégia de licenciamento aberto foi um lance de gênio. De repente, várias marcas estavam fabricando aparelhos VHS. Isso fez os preços caírem e as lojas ficarem cheias de opções. E terceiro, bom, tem um fator aí que muita gente prefere não comentar, mas que foi decisivo. Pois é, essa citação vai direto ao ponto. A indústria de filmes adultos abraçou o VHS de cara, justamente por causa do tempo de gravação maior. Isso criou uma demanda enorme e imediata nas videolocadoras, fazendo com que muito mais gente comprasse um aparelho VHS. Foi um nicho de mercado que, na prática, acabou decidindo o padrão para todo mundo. É uma prova de como esses fatores inesperados podem definir o rumo da tecnologia. Mas olha, enquanto o Betamax e o VHS brigavam, tinha um monte de outros formatos tentando entrar na festa. Só que eles acabaram ficando pelo caminho. Vamos dar uma olhada em alguns desses competidores que quase ninguém lembra. Tinha esse aqui, o Vídeo 2000, no formato europeu. Ele tinha umas ideias bem legais, tipo fitas que podiam ser viradas que nem fita cassete de música, o que dava até 8 horas de gravação. O problema é que os primeiros modelos deram muito defeito e isso manchou a reputação dele. Além disso, ficou muito restrito à Europa e não conseguiu competir globalmente. Esse aqui, o Carter Vision, foi um dos primeiríssimos. E olha que interessante, ele foi o primeiro a ter a ideia de alugar filmes já gravados. Uma ideia genial, muito à frente do tempo. O problema? O aparelho era caríssimo, uma fortuna, e impossível para o consumidor comum. Resultado? Faliu em pouco mais de um ano. E teve também o U-Matic, da própria Sony. Ele foi o primeiro formato de videocassete a fazer sucesso comercial de verdade. Só que ele era enorme, pesado e caro. Por isso, ele virou padrão para profissionais, tipo emissoras de TV e estúdios, mas nunca chegou a entrar nas casas das pessoas. Depois de ganhar a guerra, o VHS reinou absoluto por mais de 20 anos. Mas, como dizem por aí, nenhum reinado dura para sempre. E a queda do VHS foi bem rápida. O surgimento da mídia digital foi o começo do fim. O DVD chegou em 97 e em menos de 10 anos, os grandes estúdios já tinham abandonado o VHS. Foi muito rápido. E o golpe de misericórdia veio quando simplesmente pararam de fabricar as peças necessárias para os aparelhos. Aí, não tinha mais jeito. E assim, o reinado do videocassete chegou oficialmente ao fim. 0 aparelhos fabricados hoje.
A história do VHS e do Betamax não é só sobre fitas velhas. É uma lição valiosa que mostra que ter a melhor tecnologia nem sempre é garantia de sucesso. Isso faz a gente pensar: quais tecnologias de hoje, talvez superiores, correm o risco de ter o mesmo destino? Fica aí a reflexão.